Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo 21, versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus. Hoje é a quarta semana que nós falamos sobre este mesmo texto, quarta semana. Diz assim a palavra de Deus: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, hosanas ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouve o que estes dizem. E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. 4 semanas neste mesmo texto, meditemos nele com a dependência total do Espírito. Se assente num local cômodo na sua casa, que você não seja distraído, deixe para fazer qualquer outra coisa depois, sintonize nesta palavra. Eu vou estar voltado, para não tomar muito tempo, algumas coisas que escrevi e gostaria de compartilhar com você esta manhã. Nós falamos que nesse texto há uma progressividade espiritual. Primeiro, Jesus limpou a casa, expulsando os que vendiam e compravam. Depois, Jesus disse no versículo de número 13 que a sua casa é conhecida como casa de oração. Depois foram ter com ele ao templo cegos e coxos e foram curados pelo Senhor Jesus. Em quarto lugar, as crianças se reuniram e começaram a adorar a Deus, dizendo: Hosanas ao filho de Davi. Então há uma progressividade. Você que vem me acompanhando já hoje, a quarta semana, vem me acompanhando. Nós estamos falando sobre a necessidade de observarmos esta progressão, sem a qual jamais seremos ou experimentaremos o poder de Deus. Primeiro, Jesus limpou a casa, tornando a casa numa casa pura, numa casa limpa. Segundo, Jesus disse que esta casa limpa deveria ser conhecida como casa de oração. E nós falamos muito sobre isso nas semanas anteriores. Depois de ser casa pura e casa de oração, Jesus disse, ou melhor, os cegos e coxos, versículo de número 13, vieram ter com ele no templo e foram radicalmente curados, tornando a casa pura e a casa de oração em uma casa de poder, onde as pessoas foram curadas pelo Senhor. Depois de ser casa pura, depois de ser casa de oração e casa de poder, ela tornou-se uma casa de adoração, onde crianças se reuniram e começaram a adorar a Deus, dizendo: Hosanas, Hosana ao filho de Davi. Até o sacerdócio da época se indignou, porque onde antes havia ganância, onde antes havia perversidade e pecado, agora estava havendo a manifestação da glória de Deus e adoração, o que é próprio, não só no templo, em qualquer lugar, mas também no templo, na casa de Deus. Paulo escreve dizendo: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós hoje somos o templo de Deus, e nós jamais seremos uma casa de adoração, nós jamais seremos uma casa de poder, sem primeiro sermos uma casa pura e uma casa de oração. Casa pura. A Bíblia diz: se eu atender, Salmo 66, 18, a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu preciso ser uma casa pura.
Segundo, eu preciso ser uma casa de oração. Semana passada falamos sobre orar sem cessar. A indispensabilidade de ter um momento de oração, de ter um tempo de oração a sós com Deus, e nada substitui isso. Aliás, jamais seremos uma casa de oração sem cessar se primeiro não tivermos um tempo a sós com Deus. Jesus parece que estabeleceu o quórum de 1 hora por dia, quando ele disse: não podeis vigiar comigo nem 1 hora. Parece que quem quer viver o sobrenatural de Deus, quem quer sentir a essência, a autoridade e o poder de Deus, precisa ter um tempo a sós com Deus. E quando você tem esse tempo a sós, não importa de madrugada, pela manhã, à noite, estamos numa campanha. Estamos hoje no 29º dia de oração, em que paramos tudo. E orar não é tão simples, exige sacrifício, mas como falamos aqui, é um desejo que Deus coloca, que eu torno numa prática e que o Espírito Santo transforma em um prazer. Eu não sei o nível que você está, se você está no nível de ser chamado pelo Senhor, se você está praticando isso. E talvez na prática as coisas estejam tanto complicadas. E quando o Espírito de Deus está para transformar o momento de hábito, da prática, em prazer, nós desistimos de orar. A campanha termina amanhã à noite, das 10 às 2. Alguns irmãos em concordância estão orando em outros horários, mas nós não podemos parar de orar. Aliás, pode ser que esteja no dia 1º, no dia 3, no dia 10 de dezembro, o momento em que o Espírito de Deus vai transformar o hábito em prazer. E aí você não poderá mais viver sem ter esses momentos a sós com Deus. E aí você vai orar dirigindo, porque a oração sem esses momentos a sós com Deus, ela não tem eficácia quando oramos em qualquer outro lugar, se não tivermos primeiro abastecido, alicerçados, fundamentados em momentos de comunhão a sós com o Senhor, no quarto da oração, no canto da parede, aquela cadeira voltada para a oração, em que largamos de tudo para estar com Deus. E aí você vai criar o hábito e vai orar em qualquer lugar, se transformando numa casa de oração. Quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica para que oremos sem cessar, ele quer que sejamos instrumentos de Deus, olhos de Deus, mãos de Deus, coração de Deus, aonde quer que estejamos. No semáforo, quando o carro para, e orar pelas pessoas que estão, é automático. Não adianta a gente querer ensaiar isso. Se não tivermos momento a sós com Deus, jamais experimentaremos isto. Mas quando estamos transbordando de Deus, quando o Espírito de Deus se apossa de nós, de cada um de nós, e consegue o Espírito de Deus dentro do nosso espírito, acha uma brecha para dominar o homem exterior, a carne. Aí nós começamos a sentir compaixão das pessoas que nos rodeiam, no avião, no ônibus, no Uber, orando pelo motorista que você nunca viu na sua vida, pessoas que você jamais experimentou estar próximo delas. Deus te dá compaixão e você se transforma numa casa de oração. Depois disso, nós nos transformamos numa casa de poder. Veja que é uma progressividade. Ninguém se transforma numa casa de poder se primeiro não for uma casa pura e uma casa de oração. Ora, quando Deus quer fazer coisas grandes na vida de uma pessoa, de uma cidade, de uma igreja, Deus os chama para orar, como tem chamado a Shekinah, como me tem chamado a oração. E eu estou disposto a me dedicar, e que seja a nossa principal tarefa. Esta semana, ontem, a frase nossa da oração, todo dia tem uma frase, foi: homens que não oram atrapalham a obra de Deus, porque não estão em sintonia, porque não ouvem Deus falar, porque não sentem o que Deus sente. Homens que não oram atrapalham a obra de Deus. Bem, depois da casa ser uma casa de oração, ela se transforma numa casa de poder. Me acompanhe nessa jornada, eu não quero ir muito longe. Uma vez que a casa havia sido purificada,
Agora ela se transforma num palco de misericórdia, de ação de Deus. Vieram ao templo, versículo de número 13, 14, vieram ao templo cegos e coxos e foram curados pelo Senhor. Agora, luz e movimento tomaram lugar de trevas e da paralisia. Onde havia escuridão, onde havia mediocridade, onde havia moedas enferrujadas, onde havia animais quebrados, mal cheirosos, há uma manifestação da glória de Deus. Agora Deus se manifesta curando pessoas, abrindo os olhos de cego, fazendo com que coxos tenham suas paralisias sanadas pela mão do Senhor. Aqueles que viviam cercados da escuridão contemplam luz. E os que viviam prisioneiros de um corpo entrevado passaram a andar miraculosamente, porque a casa pura, a casa de oração, se transforma numa casa de poder. Agora na casa de Deus prevalecia não o comércio explorador, mas a misericórdia de Deus, a ação de Deus, a benevolência de Deus. Se extrai a presença de Deus de forma natural, não precisa forçar as coisas, elas acontecem, porque há pureza, há oração, haverá poder de Deus. Falei semana passada que Dr. Russell Shedd, estudando os avivamentos, chegou à conclusão de que todos os avivamentos da história começaram com oração e com palavra de Deus, e não poderia ser diferente. E aí houve um mover de Deus. Deus está nos chamando para um grande mover. Ou nós, parece que aquele versículo de Apocalipse, quem é puro que se purifique mais ainda, e quem é sujo que se suje mais ainda. Nunca foi tão apropriado como para os dias em que nós vivemos. Deus está chamando você para a santidade. Deus está chamando você para experimentar coisas na sua vida espiritual que você jamais experimentou. É hora de um avivamento de Deus. O mundo pode estar morto espiritualmente, mas você pode estar avivado em Deus e se transformar numa casa de poder. Depois de ser uma casa pura e uma casa de oração, você será um instrumento de Deus, não para você apenas, mas para as pessoas que lhe rodeiam. Cegos e coxos foram radicalmente curados. O que tem a ver isso comigo, pastor? Na ascensão, Jesus havia dado uma ordem. E a ordem está lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Porém, permanecei, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Preste atenção nisso. Esse versículo tem tudo a ver com o que estamos falando. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Veja, eles seriam uma casa de poder, mas eles precisavam se tornar em casa pura e casa de oração para ser casa de poder. A ordem de Deus é clara, é objetiva, é nítida. Vocês não estão prontos para dar testemunho. Vocês não estão prontos para a liderança cristã sem o revestimento do poder do Espírito de Deus, conforme prometido. Houve, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, para os Evangelhos e para Atos, houve uma tremenda diferença no ministério dos discípulos antes e depois do poder envolvê-los, deles estarem revestidos no poder de Deus. Quem eram eles antes do poder? No que se tornaram depois que se transformaram em casas de poder. O que Deus fez na terra através da vida deles. Agora, pelo amor de Deus, me acompanhe, por favor. Não confunda a salvação com o poder, com a autoridade de Deus. Jesus lhes dissera que o Espírito já estava com eles, como discípulos que eram. Veja, João 14:17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus estava dizendo que eles eram salvos. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 9: quem não tem o Espírito Santo não pertence a Cristo. O selo de propriedade de uma pessoa é quando ela
ela recebe o Espírito de Deus, ela se torna salva, ela se transforma em instrumento de Deus, vida de Deus, casa de Deus, morada de Deus. Todavia, por favor, compreenda isso. Deus não manifesta automaticamente sua presença em nós e o seu poder. Nós não nos tornamos em uma casa de poder somente pelo fato de aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Não, eu quero repetir isso. Nós não nos transformamos em casa de poder. Embora o Espírito de Deus esteja em nós, embora já sejamos salvos, nós não nos transformamos numa casa de poder. Não confunda salvação com autoridade espiritual. Ele habita em nós no momento em que nascemos para o Espírito. Mas habitação interior e manifestação de autoridade, de poder, são coisas totalmente diferentes. É possível ser salvo e é possível não ser casa de poder. É possível estar definhando espiritualmente. Embora Deus tenha nos chamado a todos, não são para pastores, mas para sermos casas de poder. Existe uma enorme diferença entre ser um discípulo habitado interiormente pelo Espírito e ser revestido pelo Espírito, cheio do Espírito, capacitado pelo Espírito de Deus. O Espírito deve prescrutar e possuir todo o nosso ser. Estar revestido de poder não é uma autorização divina para ficar realizando milagres instantâneos. Não é algo que você possa decidir realizar do jeito que você queira, curar enfermos, manifestar dons espirituais. Não é um poder sob o seu controle. Estar cheio do Espírito e ser casa de poder não é você usar o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus usar você para aquilo que for útil, para aquilo que traga glória para Deus. Eu vou repetir isso. Pelo amor de Deus, entenda isso. Ser casa de poder, ser casa cheia do Espírito, não é você usar o Espírito de Deus quando você quer. Vou curar este, vou curar aquele, vou manifestar os dons. Não! Ser casa de poder é fazer com que o Espírito se utilize de você para que vidas sejam impactadas, para que pessoas sejam abençoadas, para que nós não tomemos a glória para nós mesmos, mas possamos dar a quem merece. A pessoa revestida com o poder do alto, embora ainda um filho de Deus, dependente de Deus, está capacitado e a servir num nível de eficácia maior. Está revestido de uma autoridade maior. Não é a eficácia da pessoa, mas a eficácia de Deus operando através dela. Escute isso. É um revestimento divino, invadindo e capacitando o humano. Isso não acontece pelo fato de você ter entregue a sua vida a Jesus, a Cristo. Isto é resultado de ser casa pura e de ser casa de oração. A salvação vem através da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas ser cheio do Espírito é fruto de busca, de intensidade, de anseio, de querer viver mais perto de Deus. Então não confunda salvação com capacitação espiritual. Entenda isso, por favor. Não é manipulação. Deus não viola a sua vontade. Satanás manipula os seres invisíveis e manipula os seres invisíveis, e Satanás manipulam as pessoas. Deus não manipula ninguém. Deus opera em e através de você. Primeiro, Deus abençoa a sua vida, opera em sua vida, trabalha em sua vida. Depois Ele vai trabalhar através de você. Então, primeiro, esse poder serve para a sua vida. Esse poder capacita você a dizer não para o pecado. Esse poder capacita você a estar mais perto de Deus. Esse poder capacita você a ter o domínio próprio, porque o Espírito de Deus é o Espírito de domínio, é o Espírito de compaixão, é o Espírito de amor, é o Espírito de benevolência, é o Espírito de misericórdia.
Então, primeiro o Espírito de Deus trabalha em você, e depois ele trabalhará através de você. Você jamais poderá abençoar pessoas mais do que você seja abençoado. Você jamais poderá abençoar pessoas mais do que você é abençoado. Então esse poder de Deus primeiro opera em mim, dando-me autoridade para viver uma nova dimensão, para ter controle sobre os meus olhos, sobre as minhas emoções, sobre os meus pés e sobre as minhas mãos. Eu não sou mais controlado pela carne, eu sou controlado pelo Espírito. Paulo disse: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, pelo amor de Deus, entenda isto. Primeiro, o poder de Deus opera em nós, depois ele vai operar através de nós. Paulo estava consciente da sua total dependência do poder de Deus. Ele sabia que o poder de Deus deveria saturar a sua vida, seu corpo, seu ministério, sua mensagem, a fim de que a fé das pessoas que lhe ouvissem não estivessem fundamentada em sabedoria humana, mas estivessem fundamentada no poder de Deus. Olha o que ele escreve à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Que versículo tremendo. Olha o que ele escreve à igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 1,5, ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo escreve, Paulo fundamenta, ele escreve para Corinto e para Tessalônica, mas todo o ministério dele foi fundamentado em cima disto, de ser uma casa pura, de ser uma casa de oração, que se transformou numa casa de poder, para que as igrejas não estivessem constituídas em cima de sabedoria humana, mas estivessem fundamentadas em cima do poder de Deus. Parece que é tudo que nos falta. Por isso eu disse que a solução para a igreja ou é arrebatamento ou é um avivamento. Eu não quero saber de ter a maior igreja de Nurk, eu quero saber e me preocupar de ter uma igreja que mande mais pessoas para o céu, que esteja preparando mais vidas para o céu, que estejam pessoas mais ligadas com a eternidade, com mais azeite na botija. Do que adiantaria nós termos 1000 membros, e que Deus nos ajude a chegarmos lá, mas 990 ficarem no arrebatamento da igreja? Esta não é uma igreja fundamentada no poder de Deus, é uma igreja fundamentada na sabedoria humana, na lógica humana, na manipulação, nos bens terrenos. Não é Deus que é o centro, não é o Espírito que é a razão, é o homem. Estamos tentando usar Deus para conseguir as nossas coisas, daquilo que nós não conseguimos conseguir pelo nosso próprio braço. Então, pelo amor de Deus, que Deus nos ajude a crescermos, porque quantidade é importante, mas quantidade não nos leve a perder a qualidade. E quando Jesus voltar, eu sei que é impossível que 100% suba. Sempre haverá virgens imprudentes, sempre haverá crentes que vão olhar para si como de Laodiceia e dizer: rico sou e de nada tenho falta. Crentes laodicenses, mas na verdade são cegos, pobres, nus e miseráveis. Que Deus tenha misericórdia que eu não seja um deles, porque é muito fácil a gente ser ludibriado, ser manipulado por pessoas, por palavras, e deixar de observar o que a palavra de Deus nos ensina. Me acompanhe, por favor. Primeiro, o poder de Deus vai operar em nós, para só depois operar através de nós. Paulo retrata nas suas epístolas da sua guerra, da sua luta interior. Ele fala que aquilo que ele queria fazer ele não conseguia, aquilo que ele não queria ele conseguia. Mas depois de ter o poder de Deus
nele. Depois de se transformar numa casa de poder, ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Depois de se transformar numa casa de poder, ele estava habilitado a ter fartura e a passar necessidade e a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. O poder de Deus não vem para abençoar os outros sem antes primeiro abençoar a sua própria vida. O poder de Deus vem para nos capacitar. O poder de Deus vem para nos revestir. O poder de Deus vem para nos fazer viver uma nova dimensão mais perto de Deus. Não é coisa para pastor, não é para quem usa a palavra, não é para pregador, é para crente que quer viver perto de Deus. É para crente que quer dominar as emoções da carne, não quer viver controlado pela carne, mas ser dirigido pelo Espírito. Todos nós precisamos ser uma casa de poder. Jamais seremos bênção para as pessoas que nos rodeiam. Aliás, as pessoas que nos rodeiam estarão morrendo e nós não teremos misericórdia e compaixão delas. Filhos estarão indo para o inferno e nós estaremos dormindo achando que está tudo bem. Só iremos nos acordar quando a porta se fechar. Então é necessário me tornar uma casa de poder, para que as minhas palavras, para que o meu ministério, para que as minhas orações, para que tudo que eu fizer esteja fundamentado no poder de Deus. No Antigo Testamento já era assim. Preste atenção. Já era assim no Antigo Testamento. Deus permitia que nações comuns, amalequitas, árabes, midianitas, filisteus, amorreus, se levantassem contra Israel e vinha para oprimir Israel. Já era assim no Antigo Testamento. Os 39 livros nos fazem menção disso. E aí diz a Bíblia que veio o Espírito do Senhor sobre Otoniel. Juízes capítulo 3, versículo 10. E ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra e Deus lhe deu vitória e paz durante 40 anos. Por quê? Porque o Espírito de Deus veio sobre ele. Não é por força e nem por violência, pelo meu Espírito. Acompanhe o meu raciocínio. E vieram as nações e sufocaram Israel. E diz Juízes 6:34, Juízes 6:34, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele tocou a trombeta e reuniu as tribos, midianitas, amalequitas e árabes. No Antigo Testamento já era assim. Quando Deus queria usar alguém, o Espírito de Deus não vivia no indivíduo, mas vinha sobre ele, transformando em casa de poder. Ele precisava, e eles fizeram grandes coisas. Não foi a sua habilidade de comandante, de general, de guerreiro. Foi a unção do Espírito que o transformou numa casa de poder. E quando tocou a trombeta Gideão, 32 mil se reuniram para estar com ele na guerra, embora só 300 foi necessário. E na verdade nem eles eram precisos, porque o que Deus precisa é de um homem queimando, pingando azeite, pegando fogo, cheio do Espírito, para poder fazer a diferença. 3 nações, midianitas, amalequitas e árabes, foram desbaratados, foram destruídos, porque Deus tinha um homem que se transformou numa casa de poder. Veja Juízes 11:29. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele avançou contra as poderosas forças inimigas. O segredo do avanço é o mesmo dos dias de hoje. Jefté avançou, diz a Bíblia, sobre as forças inimigas, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. O segredo do avanço hoje é o mesmo, ou se não recuaremos. Olha o que diz em Juízes 14, capítulo 14, versículo 6. O Espírito do Senhor desceu sobre Sansão com tal poder que ele rasgou um leão no meio, venceu os filisteus, carregou a porta de Gaza, destruiu seus inimigos. Como foi que eles puderam vencer? Embora não tivesse um exército treinado. Aonde estava a capacidade destes homens? Era porque eles se tornaram em casa de poder. O segredo destes homens foi ser ungido pela mão do Senhor. Deus os capacitou
para vencer adversários, para avançar sobre linhas inimigas. O que diremos nós nos dias de hoje? Hoje nós não temos midianitas, amalequitas e árabes. Hoje nós temos forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Hoje nós temos principados e potestades, forças dominadoras deste século, que miram a igreja e que vêm sobre ela. Não é de se admirar que há muita gente abatida, caída, destruída. O diabo não está muito preocupado de você frequentar a igreja. O diabo está preocupado de você se transformar em uma casa de poder, em um homem de oração, numa casa pura. Você não incomoda o reino das trevas se você vier aos cultos quando der para vir, cantar os hinos e levantar a mão e dizer um glória de vez em quando. O diabo não se incomoda com você. Ele mostrará uma zona de conforto para você viver. É fanatismo o que o pastor diz. É fanatismo querer viver mais perto de Deus. Ele já ganhou a sua batalha. Se ele conseguir distrair você no momento da oração, ele já destruiu a sua vida espiritual. Se ele ocupar você demasiadamente, é porque ele tem medo que você se transforme numa casa de poder. Porque se você for uma casa de poder, você será uma bomba atômica de Deus no mundo espiritual. Você trará prejuízo, você será conhecido no inferno. O Espírito de Deus te capacitará para fazer o improvável, o impossível. Deus vai te dar ousadia para você fazer coisas extraordinárias na terra. Hoje é muito pior do que midianitas e amalequitas, são forças do mal. O que dizer das forças contrárias fundidas na cultura secular? O que dizer dos interesses ocultos na mídia ímpia? O que dizer da avalanche sobre a mente dos nossos filhos nas escolas, das filosofias demoníacas que estão vindo ensinando que casamento não é de um homem com uma mulher, de que o comunismo é melhor do que qualquer outro sistema político. Deus está precisando de homens cheios do Espírito em Brasília. Deus está precisando de casa de poder. Não são apenas políticos crentes, mas são políticos casa de poder que estejam em Washington para fazer a diferença e dizer: assim diz o Senhor. Lutar pelos princípios da palavra, lutar por aquilo que Deus ensina, para que não seja contaminado. Às vezes, quando Deus tem um projeto extraordinário com um homem, o diabo oferece uma carreira política para ele fugir do propósito de Deus e se transforma apenas num mero político. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fomos chamados para fazer a diferença. E se for para ir para Brasília, não, eu não sou contrário das pessoas irem. Eu sou contrário de pastores deixarem o púlpito e irem. Que Deus possamos eleger muitos membros, mas que não seja qualquer membro. Que seja gente cheia do Espírito. Que seja gente que seja casa de poder. Para não se amedrontar, para não se esconder nas cadeiras de Brasília, de Washington, mas para ser voz de Deus, para ser instrumento de Deus, para ser um Gideão de Deus, para ser um Jefté de Deus, para ser um Sansão de Deus, para não fazer aliança com Satanás, para ser boca de Deus na terra. Oh, aleluia, eu sinto a unção do Espírito de Deus aqui. Há tantas forças contrárias seculares. Ontem ainda eu disse: Deus, com certeza houveram muitos momentos difíceis na história da igreja, mas talvez, eu sei que houve perseguições. Eu sei que a igreja mergulhou num caos, na Idade Média, em trevas espirituais. Mas parece que os dias de hoje são tão mais complicados, com tantas filosofias mundanas. O diabo antes atacava de fora para dentro, hoje ele se assenta no púlpito, participa de alguns cultos de ceia. Hoje ele ludibria a mente das pessoas, confundem graça com desgraça, querem servir a Deus de qualquer maneira, mas a palavra de Deus não lhes faz efeito. São dominados muitas vezes pelos olhos, pela carne, pela cobiça, pelo materialismo. Deus chamou você para ter coisas e para abençoar você aqui na terra, mas antes
E que isto não tire de você a unção do Espírito de Deus, porque senão estas coisas são maldição e não bênção de Deus na nossa vida. Qualquer coisa que nos desvia, qualquer coisa que retire de nós a unção do Espírito, que roube o nosso tempo da oração, é maldição e não bênção em nossa vida. Como se aquelas nações que invadiam Israel foram vencidas pelo poder do Espírito. Se aqueles homens sozinhos ou com um grupo de desajustados, mas cheios do Espírito, destituíram nações, exércitos inteiros. É comum você ler que as fileiras inimigas eram como areia, em número de soldados como areia que é na praia do mar. Mas foram todos afugentados, destruídos, porque havia uma casa de poder. E como será hoje? Como enfrentar as forças e as fileiras de Satanás? Como enfrentar esta filosofia mundana? Como enfrentar os dias que nós estamos vivendo sem um revestimento de autoridade e de poder? Só o fato de esta ser a dispensação do Espírito não assegura que Ele irá automaticamente capacitar e manifestar o seu poder através de você. É preciso buscar, é preciso ser uma casa de oração, é preciso ansiar pelo poder de Deus, é preciso desejar viver mais perto dele. Olha o que diz a Bíblia. Samuel prometeu a Saul dizendo, 1 Samuel 10:6, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, aleluia, e tu serás transformado em outro homem. E Saul se transformou num homem de Deus. Pena que a sua obediência durou apenas 2 anos, mas ele destruiu as fileiras dos amonitas. Ele foi um instrumento na mão de Deus enquanto a sua obediência durou. Enquanto ele foi ungido pelo Espírito, ele fez a diferença como rei. Não importa se foi o povo que pediu, não importa se era para ser rei ou não, Deus ungiu. Deus respeitou e capacitou e se apossou de Saul. E enquanto ele, possuído pelo Espírito, em obediência ao Senhor, ele fez a diferença. Olha o que diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. O Espírito do Senhor deu autoridade e poder a um menino chamado Davi. Diz assim: daquele dia em diante, do dia em que Samuel foi à casa de Jessé lá em Belém, daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, aleluia! Davi se transformou numa casa de poder. A capacitação pelo Espírito tornou-se uma experiência repetida na vida de Davi. Assim como na igreja primitiva experimentou um avivamento em Atos 2, depois foi capacitada novamente em Atos 4, depois foi renovada de novo em Atos 6. Essa capacitação precisa de ser renovada em nós. Várias vezes o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Só no capítulo 17 de 1 Samuel, 3 vezes diz a Bíblia que o Espírito do Senhor veio sobre Davi. E se o Espírito de Deus vier sobre você, não tem para ninguém. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus se apossou de Davi. Gigante não era Golias. Quanto maior for o tamanho do inimigo, maior vai ser o tombo. Gigante era Davi, porque estava possuído pelo Espírito do Senhor. Quando você é casa de poder, você não enxerga aquilo que a mídia mostra. Você não olha pelos olhos da carne. Quando você é casa de poder, você olha pelos olhos de Deus. Aleluia. Quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Hoje mesmo vou entregar a tua carne às aves do céu, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Quem foi Davi possuído pelo Espírito? Não foi na carne, não foi o seminário que o capacitou a fazer isto. Louvado seja Deus pelos seminários, eu me formei em um. Mas os seminários não capacitam você de poder, é o Espírito de Deus. É melhor ouvir alguém que nunca entrou num seminário, cheio do Espírito de Deus, do que alguém que só tem sabedoria e não tem uma vírgula de unção de Deus. Que Deus nos desperte.
Que Deus nos acorde. Olha o que diz a Bíblia em Miqueias, sobre Miqueias, que testemunhou Miqueias 3:8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, coragem para declarar, denunciar os pecados de Israel. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Miqueias se diz cheio do Espírito. Não é para curar enfermos, não é para abrir os olhos de cego, às vezes é para isso. Miqueias estava cheio do Espírito para declarar a miséria de Israel, para confrontar o pecado do povo. Senão você compactua com o povo, senão você se corrompe com o povo. Quem está cheio do Espírito anda na contramão, às vezes sozinho, mas as recompensas de Deus são as maiores. Olha sobre o próprio Jesus. Olha o que diz a Bíblia, que não começou o ministério sem antes receber uma concessão especial do poder do Espírito Santo. Observe as palavras de Jesus em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Oh, aleluia. O próprio Jesus se dispôs, se desfez, abriu mão da sua divindade, da sua deidade. Ele fez o que ele fez, não foi como Deus, ele fez como homem, ungido pelo Espírito. Tudo que Jesus fez, ele fez guiado pelo Espírito. É por isso que ele tinha, porque Deus não precisa orar. Deus não ora, mas Jesus orava para ser casa de poder. Jesus nunca pecou, era uma casa pura, e nunca se achou engano na sua boca. Hebreus 4:15, em tudo foi tentado a nossa semelhança, todavia sem pecar. Jesus foi uma casa pura, Jesus foi uma casa de oração. Orar para ele era um hábito que se transformou num prazer. No momento, mensagem de semana passada, no Getsemane, de maior aflição, ele foi procurar refúgio na oração, e nenhuma oração foi mais poderosa do que aquela, a tal ponto de abrir os vasos sanguíneos. Aleluia. Os poros se abrirem e o suor se transformar em gotas de sangue. Jesus era um homem comum como eu e você, 100% homem. Verdade que ele era 100% Deus, mas segundo Filipenses capítulo 3, ele abriu mão da sua divindade, não usurpou ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O maior sacrifício de Jesus não foi a cruz, o maior sacrifício de Jesus não foi o cuspe, o maior sacrifício de Jesus foi nascer no ventre de uma virgem, sendo Deus, se transformar em homem, ser um simples mortal, para ser zombado pelos homens, para sentar numa cadeira de uma escola e aprender com os rabis da época, a ser um homem comum. Esse foi o maior sacrifício de Jesus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser como um homem mortal, comum. Tudo que Jesus fez, ele fez dirigido pelo Espírito. O poder que ele usava era o poder do Espírito. A unção que Jesus tinha era a unção do Espírito. Ele, sendo o Filho de Deus, o próprio Deus, dependeu de ser uma casa de poder para fazer aquilo que ele fez. E nós, eu creio que isso seja o suficiente para nós pensarmos nesta manhã. Poder não é uma emoção. Poder de Deus é uma força íntima, é uma concessão espiritual. É uma autoridade que Deus te dá para que Deus volte a sentar no trono, para que o nome do Senhor seja glorificado. E enquanto você se manter alinhado, Sansão perdeu essa autoridade, Saul perdeu esta autoridade. Mas enquanto você se manter alinhado para aquilo que for útil, primeiro o poder opera em você, para depois operar através de você. Poder é uma concessão divina, de uma dinâmica interior santa. É um dínamo, de fato, dunamis é a palavra. Recebereis poder do Espírito, Atos capítulo 8. Lá recebereis o dunamis, recebereis uma dinamite, uma autoridade espiritual fora do comum, uma concessão espiritual, um dínamo que irá capacitá-los para o sobrenatural.
termino a palavra nesta manhã, aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Por que não estamos sendo casa de poder? Termino a palavra nesta manhã. Por que não somos casa de poder? Duas respostas de muitas que poderiam ser dadas e que acabam, na verdade, fundindo naquilo que eu vou dizer. Duas respostas, por que não somos casa de poder? Primeiro, porque não ansiamos por santidade. Em outras palavras, não somos casa pura. Até parece que consagração de vida é só para algumas pessoas. Até parece que viver separado para Deus é coisa para pastores, para alguns líderes. Quando a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Por que não somos uma casa de poder? Porque não ansiamos pela santidade. Há tanta falta de temor de Deus nos dias de hoje. Há tanta gente pensando que o sangue de Jesus é detergente, que vivem de qualquer maneira. Estão aceitando aquilo que a mídia coloca. E tem mais prazer em coisas que Deus abomina do que nas coisas que são separadas para Deus. Não somos casa de poder hoje porque não ansiamos pela santidade. Estamos satisfeitos, vivendo em uma zona de conforto, praticando pecados de estimação. E se alguém tocar neles, nós mudamos para outra igreja e procuramos uma igreja que fale aquilo que nós queremos ouvir, que não confronte a nossa maneira de viver, que concorde com os nossos pecados, ou que, se possível, nem fale em pecado no púlpito, e que, se possível, venha profetas para dizer que Deus é conosco, que estamos abafando, que vamos possuir a terra, e talvez até a possuamos, mas não o céu, porque o céu é para aqueles que são separados, é para aqueles que têm a marca do Espírito, é para aqueles que andam na contramão. Eu poderia falar muito sobre isso, não é o propósito. Por que não experimentamos e não somos casa de poder? Por que não ansiamos pela santidade? Protelamos para amanhã nos desligarmos daquilo. Fazemos parte de tantas rodas, fazemos comentários que denigrem os servos de Deus e o povo de Deus. Concordamos com filosofias mundanas. Assistimos coisas que Deus abomina. Assistimos coisas que Deus detesta. Viramos a poltrona de rir com coisas que Deus não se agrada. Aí chegamos na igreja e não sentimos nada de Deus. Perdemos a força interior. E achamos que o simples fato de vir à igreja está fazendo da gente uma virgem prudente. Confundimos salvação com casa de poder, com manifestação de Deus na nossa vida. Não ansiamos pela santidade. Segundo lugar, por que não estamos experimentando ser uma casa de poder? Porque não oramos o necessário. Em outras palavras, não somos uma casa de oração. Experimentamos pouco do toque de Deus sobre nós, porque pedimos casualmente, de vez em quando, de preferência quando temos uma dificuldade, um problema. Às vezes são as portas fechadas que nos levam a Deus. Reconhecemos que seria bom se Deus abençoasse os nossos esforços, os nossos planos. Mas se Ele não fizer isso, se Deus não me encher de poder, se eu não conseguir orar o tanto que eu devo, tá bom assim mesmo, estou satisfeito do jeito que eu estou. Vou na igreja, tenho dinheiro para pagar as contas, tenho um bom carro, uma casa, tenho uma igreja para congregar, participar da ceia e vou quando dá.
Estou feliz assim. Como já fizemos tantas vezes. Quando o Espírito de Deus nos chama para o particular. Quando o Espírito de Deus nos chama para viver mais perto dele. Mais perto dele. Em miúdos, a casa hoje pode ser conhecida como uma casa exibicionista. E há exibicionismo no púlpito na hora de cantar, de pregar, de contribuir. Mas no quarto de oração não existe lugar para exibicionismo. Lá é eu e Deus. É quando eu me desnudo. É quando o Espírito de Deus me prescruta. É quando Ele mostra o quão arrogante, presunçoso e quão fora do alinhamento eu estou. Alguém disse com muita sabedoria: não é preciso estar fora da igreja para estar desviado. Basta estar fora do propósito. E olha, o que tem de gente fora do propósito não está no gibi. Fora do propósito. Estão indo com a multidão. Estão satisfeitos com muito pouco. E não precisam orar. Estou sendo abençoado, pastor. Nós não experimentamos o ser uma casa de poder, porque nos satisfazemos com pouco. Porque quando o Espírito de Deus nos chama em particular, nós estamos ocupados demais. A igreja Shekinah está em 30 dias de oração. É muito pouco para viver o que queremos viver, mas muita gente nem isso está fazendo. Estão ocupados demais, têm desculpas demais, estão cansados, têm que levantar cedo, estão satisfeitos com a vida que estão. Vão procurar coisas para fazer no momento da oração. E não é a minha proposta, é a Deus que estamos rejeitando. É a Deus que estamos dizendo não. Estamos nos alongando cada vez mais. E estamos perdendo o melhor de Deus. Onde estão os rios de água viva? Aonde está a vida abundante que Jesus prometeu? Ela é fruto de uma casa pura, de uma casa de oração. Sabe qual é o retrato da igreja hoje? Talvez o melhor retrato da igreja hoje seja o retrato dos 9 discípulos ao pé do Monte da Transfiguração. Quando um pai trouxe um filho possuído por espíritos malignos, um jovem lunático. Não vou entrar no mérito da questão, não é o propósito. Mas um jovem que era possuído por demônios, por legiões de demônios. E esses demônios pegavam esse menino, se estribuchava, se jogava na água, no fogo. Imagine o coração desse pai e dessa mãe. Jesus estava no monte, em oração, transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João, e os discípulos ao pé do monte, discutindo para ver quem que era o maior entre eles. Eu sou o maior. Eu vi coisas que você não viu. Eu fui chamado. Talvez essa seja a melhor figura da igreja. E o pai daquela criança trouxe aquele filho endemoniado aos 9, ao pé do monte, porque Jesus subiu ao monte só com Pedro, Tiago e João. E Jesus e o pai daquela criança disse: olha, esse meu filho é endemoniado, façam alguma coisa. E eles não tinham autoridade para fazer nada. Eles não fizeram nada por aquele menino. Quando Jesus desceu, viu aquele menino possuído por espíritos demoníacos. E o pai correu para Jesus e disse: esse é meu filho. Ele é possuído por demônios. E eu trouxe para os teus discípulos fazer alguma coisa, mas eles não puderam fazer nada. Eu não sei se isso dói no seu coração. A maioria de nós não pode fazer nada. Para as pessoas que nos rodeiam, para o mundo que nos desafia. Os teus discípulos não puderam fazer nada. Jesus se irou e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando terei que vos suportar?
Jesus olhou para o menino e disse: demônios, sai! E o menino caiu como morto. Acharam que o menino tinha morrido. Jesus o levantou, estava liberto. E os discípulos foram até Jesus depois, o cercaram e disseram: Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Por que nós não podemos libertar aquela criança? E Jesus disse: é porque há demônios que só se expulsam com jejum e oração. Só se você for uma casa de poder. Só se você estiver alinhado pelo Espírito. Os demônios estão nos desafiando todos os dias. E a igreja, em vez de expulsá-los, está fazendo aliança com eles. Alguns fazem parte do culto a Deus. Alguns estão no púlpito, disfarçado de obreiros. Estamos fazendo alianças com Satanás para não expulsá-lo. E achando que é Deus. Existe somente duas saídas para a igreja: arrebatamento ou avivamento. E eu estou orando para eles vir, mas primeiro fazer a gente experimentar um avivamento, porque senão muita gente vai ficar. E talvez você seja um deles. Talvez eu seja um deles. Que Deus tenha misericórdia de nós. Curva a sua cabeça. Feche os teus olhos. Espírito de Deus, Espírito de Deus, se o Senhor não nos chamar para o particular, não há pastor que fará. Se o Senhor não implantar o desejo em nós de vivermos mais perto de Ti, estaremos satisfeitos com o que temos. E é inegável que temos sido abençoados. Esta semana foi uma semana de ação de graças. Temos tanta coisa para agradecer. Mas eu tenho certeza que Tu tens mais para a igreja. Eu sei que há um caminho melhor. Eu sei que é uma intimidade mais profunda. Nós nos parecemos muitas vezes com o vale de ossos secos. Poderão viver? Tu sabes, Senhor. Levante pregadores que profetizem nessa hora. E que venha a carne, e que venham os nervos. E que se levante esse exército. E que venha o Espírito sobre eles, para se transformar em instrumentos de Deus da terra, casas de poder, nesta última hora. Senhor, se o Senhor não mandar um avivamento, milhões perecerão. Pessoas que frequentam a igreja, que usam púlpitos. E serão os que mais irão sofrer no inferno. Tão pertos da palavra e tão longe da salvação. Desperta-nos nesta hora. Mande um avivamento para a tua igreja. Faça esse irmão, esta irmã sentir o desejo de viver mais perto de Ti. A campanha termina amanhã, Senhor. Mas eu não posso parar de ter uma vida de oração. Quem sabe o prazer esteja na próxima semana. Talvez eu esteja apenas na força do hábito. Alguns nem nele estão. Ficaram no desejo, abafaram, sufocaram. E a Tua palavra diz: não entristeçais, não abafeis, não apagueis o Espírito. Quem sabe existe tantos agora no momento de hábito. Os nervos espirituais estão doloridos.
mas daqui a pouco vai se transformar em prazer. Daqui a pouco será uma casa de poder. Daqui a pouco será a tua voz. Vai ter autoridade. Antes de ter autoridade sobre os demônios, vai ter autoridade para viver uma vida santa. Para dizer todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Para dizer todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Só uma capacitação espiritual é que nos dará forças para viver a vida do Espírito. E seremos uma casa de poder. Jamais serei bênção para os outros se primeiro não for bênção para mim mesmo. Alinha-nos com a tua vontade, Senhor. Alinha-nos. Tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos o tempo que negligenciamos. Perdoa-nos. Talvez a igreja esteja do jeito que esteja por culpa nossa, pastores, sem fogo, sem paixão, sem oração, pregadores preocupados no império do que com almas, com o teu reino e com o momento a sós contigo, em que estamos endeusando-os com fã-clubes, preocupados com os likes no YouTube, queremos seguidores, se possível mais de 1 milhão. Meu Pai, nada disso é errado se estivermos dirigidos e guiados pelo teu Espírito. Se isso for fruto da tua vontade para a nossa vida. Agora, se for só as aparências, saímos do alinhamento. Tem misericórdia de nós. Obrigado por esta manhã. Faz aquilo que eu não sei fazer, que eu não consigo fazer. Visita esse irmão na sua casa. Faz ele ser uma casa de poder para colocar a sua casa em ordem, para mandar os demônios saírem de dentro da sua casa, da sua família. Que as nossas orações sejam orações de guerra, intrépidas, ousadas. Que o diabo saia da vida dos nossos filhos, dos cônjuges, família. Temos autoridade para expulsar os demônios no meio desta geração, no meio da tua igreja, que desafiam a tua igreja, o teu povo. Reveste-nos de autoridade, Senhor, antes que seja tarde demais. Mande-nos um avivamento para que milhões não se percam, para vivermos nessa nova dimensão, alinhados com o teu Espírito. Não nos deixe estar satisfeitos com o evangelho frajuta, medíocre, que não tem compaixão, que não tem fogo, que não tem paixão. Desperta-nos antes que seja tarde demais.